Você já fez uma promessa no calor de um momento difícil e depois percebeu que talvez tenha ido longe demais? Hoje vamos conhecer a história de um homem bíblico que venceu uma guerra, mas perdeu algo muito maior. Um líder poderoso, rejeitado pela própria família, que conquistou o respeito de todo um povo, mas que também fez um voto impulsivo e pagou um preço altíssimo. Estamos falando de Jefté, o guerreiro de Gileade, um homem que foi usado por Deus de forma surpreendente, mas cuja história está entre as mais comoventes e controversas de toda a Bíblia. Seu nome não é tão lembrado quanto Moisés ou Davi, mas o que ele fez ainda ecoam nos corredores da fé até hoje. Prepare-se para mergulhar numa narrativa repleta de rejeição, redenção, batalha, sacrifício e dor. O que Jefté prometeu? Por que ele fez isso? E qual foi o impacto devastador dessa decisão? Atenção! Esta história vai desafiar sua forma de ver promessas, fé e obediência a Deus. E o final pode partir seu coração. Se você já enfrentou decisões difíceis ou carrega arrependimentos do passado, este vídeo é para você. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de uma palavra poderosa hoje. E me responde aqui nos comentários. Você já fez alguma promessa a Deus em um momento de desespero? Como foi? Quem foi Jefté e por que sua história choca até hoje? Imagine nascer com um estigma, ser rejeitado não por algo que você fez, mas por quem você é. Esse foi o início da jornada de Jefté. Jefté era filho de Gileade, com uma prostituta. Isso por si só já o tornava alguém desprezado pela sociedade da época. Seus meio-irmãos, filhos legítimos de Gileade, não aceitaram conviver com ele e o expulsaram de casa. Não herdarás em nossa casa, porque és filho de outra mulher. Juízes 11, 2. Aqui já temos o primeiro ponto que choca: a rejeição familiar por causa da origem. Ele foi marginalizado, humilhado, tratado como indigno, mas isso não o impediu de seguir. Jefté se retirou para a terra de Tobi, uma região fora dos centros religiosos e políticos de Israel, e lá se tornou líder de um bando de homens vadios, ou seja, desajustados e excluídos como ele. Era o início da formação de um exército não oficial, liderado por um homem treinado pela dor. Aqui temos um paralelo psicológico importante. Pessoas feridas quando rejeitadas seguem dois caminhos: se entregam ao ódio ou se tornam líderes resilientes. Jefté escolheu o segundo caminho. Curiosidade. A Bíblia o chama de homem valente. Isso mostra que, mesmo sendo desprezado pelos homens, Deus já via algo diferente em seu interior. Mas por que essa história ainda choca hoje? Porque Jefté representa todos aqueles que foram descartados e, mesmo assim, foram levantados por Deus para grandes propósitos. Ele é símbolo de que a origem não define o destino e que Deus usa justamente os improváveis. Não importa quem te rejeitou, família, igreja, amigos, sociedade, Deus pode transformar tua dor em liderança, tua humilhação em capacitação. E foi exatamente isso que aconteceu. Anos depois, quando os amonitas ameaçaram Israel, quem o povo correu para buscar? Sim, o mesmo homem que haviam expulsado, Jefté. O convite inesperado, quando os que te rejeitaram pedem tua ajuda. Jefté estava no exílio, esquecido por sua própria família, tratado como indigno por ser filho de uma prostituta. Mas a maré da história estava prestes a virar. Israel entrou em crise. Os amonitas, um povo inimigo cruel, se levantaram com força para invadir e destruir o território israelita. Os líderes de Gileade ficaram desesperados. Eles precisavam de um guerreiro. E nesse momento, uma ironia divina aconteceu. Aqueles mesmos homens que um dia rejeitaram Jefté, agora o procuravam para pedir ajuda. E disseram a Jefté: "Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon." Juízes 11:6.
Isso é forte. O povo não queria apenas Jefté como soldado. Eles queriam ele como chefe, como comandante supremo do exército. Pense comigo. Deus virou o jogo. Aquele que foi expulso por ser indigno, agora era a única esperança de salvação de toda uma nação. Mas Jefté, com sabedoria, não esqueceu o passado. Porventura não me aborrecestes vós e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Juízes 11:7. Essa resposta mostra o quanto ele foi marcado pela rejeição. Mas também revela um homem estrategista que não se deixaria usar sem estabelecer condições. Aqui entra um princípio de maturidade emocional. Mesmo ferido, Jefté não age com vingança. Ele negocia, pensa estrategicamente e busca reconhecimento formal por sua liderança. Eles concordam. E Jefté, antes de aceitar, leva o assunto diante de Deus. Assim, Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Juízes 11:11. Mesmo tendo sido desprezado pelo povo, Jefté buscava a validação divina. Sua liderança não dependia apenas de votos humanos. Ele queria a direção de Deus. Muitos de nós queremos respostas das pessoas que nos feriram. Mas Jefté nos ensina que o verdadeiro avanço vem quando a nossa segurança está em Deus, não nas desculpas humanas. E aqui está um dos momentos mais poderosos da Bíblia. O rejeitado se torna o líder, o excluído vira o salvador, o humilhado é exaltado por Deus. Essa é a história de Jefté, e pode ser a sua também. A proposta de paz, sabedoria antes da guerra, antes de sacar a espada, Jefté escreve uma carta. Sim, um homem conhecido pela força e coragem não parte para a batalha sem antes tentar o caminho da paz. Isso revela algo surpreendente sobre sua personalidade. Jefté era um guerreiro, mas também era um diplomata. Um homem de fé, mas também de sabedoria e palavra. Então, Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Juízes 11:12. Por que isso é importante? Porque muitos confundem fé com impulsividade. Mas Jefté nos mostra que fé verdadeira anda de mãos dadas com responsabilidade, diálogo e inteligência emocional. A carta de Jefté é uma verdadeira aula de história. Ele explica detalhadamente por que os amonitas não têm direito ao território israelita. Israel não tomou a terra dos amonitas. Israel respeitou os limites dos povos vizinhos durante o Êxodo. Deus, o Senhor de Israel, é quem concedeu a terra como herança. Isso mostra um líder com conhecimento bíblico, histórico e jurídico. Ele argumenta com clareza, apelando não só para os fatos, mas também para a moralidade da guerra. Jefté, antes de brigar, busca a justiça. E aqui há uma lição prática para todos nós. Quando você for injustiçado, rejeitado ou atacado, não reaja imediatamente com ira. Primeiro, pare, ore e, se possível, dialogue, porque o caminho da sabedoria sempre vem antes do confronto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Infelizmente, o rei dos amonitas não quis ouvir. Ele rejeita a tentativa de paz e insiste na guerra. Mas agora, a responsabilidade estava com ele. Jefté tentou. Ele fez o certo. Ele usou a diplomacia antes da espada. E isso nos ensina algo vital. Paz é o caminho dos fortes. Guerra é a escolha dos tolos. Mesmo quando somos provocados, humilhados ou perseguidos, a Bíblia nos chama a responder com sabedoria, com mansidão e com temor a Deus. Com isso, Jefté provou ser mais que um guerreiro. Ele era um líder de verdade. O voto solene, a promessa que mudaria tudo. Imagine isso, um homem diante de uma guerra inevitável, cercado por incertezas, buscando garantir a vitória.
faz um voto diante de Deus. Se entregares nas minhas mãos os amonitas, aquilo que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11, 30, 31. Essa promessa, aparentemente simples, se tornaria uma das mais trágicas e polêmicas da Bíblia. Mas por que Jefté fez esse voto? O contexto espiritual. Naquela época, fazer votos era uma prática comum como demonstração de fé e dependência de Deus. Porém, o voto de Jefté foi feito com pressa e falta de clareza, como se ele tentasse negociar com Deus. Ele queria garantir o sucesso, mas se esqueceu que Deus não se compra com sacrifícios humanos, e sim com obediência. A impulsividade do momento. A guerra estava às portas, o inimigo era poderoso, a pressão era extrema, e Jefté, mesmo sendo um homem temente, falhou ao pensar que precisava fazer um grande sacrifício para merecer a bênção. Quantas vezes fazemos isso hoje? Prometemos algo a Deus no desespero. Dizemos, se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. Como se a graça de Deus precisasse ser comprada. Mas a graça é dom gratuito, não uma troca. O voto era vago e perigoso. Jefté não especifica o que ou quem sairá de sua casa. Talvez ele pensasse em um animal. Mas ele vivia em uma cultura onde as casas eram ligadas aos campos e pessoas também podiam sair pela porta. Aqui está o problema. Fazer promessas sem discernimento espiritual pode trazer dor irreversível. A Bíblia não condena fazer votos, mas ela adverte sobre votos tolos. Melhor é não fazer votos do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. E Jefté, infelizmente, se tornaria o maior exemplo disso. Cuidado com o que você promete em momentos de angústia. Nunca tente manipular Deus com ofertas ou votos. Antes de abrir a boca, abra o coração e ouça a voz do Espírito Santo. Deus quer a sua fidelidade, não o seu desespero. A filha de Jefté, a dor de um pai e a resposta de uma jovem de fé. Então Jefté veio à sua casa em Mispá, e eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamboris e danças. Era ela filha única, e aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes. Juízes 11, 34, 35. Imagine essa cena. O povo celebra a vitória. Jefté chega como um herói, mas ao ver sua filha, sua única filha, saindo para recebê-lo com alegria, ele se desespera. Ele rasga as vestes, um símbolo de luto e profundo sofrimento, e grita: "Ah, filha minha, tu me entristeces sobremaneira, entre os que me turbam estás tu." A tragédia de um voto mal planejado. Jefté percebe que caiu numa armadilha criada por ele mesmo. Ele fez um voto sem pensar nas consequências, e agora sua filha é o preço desse voto. Ela não era só uma filha. Ela era o seu legado, sua esperança, sua descendência. E ainda mais, ele a amava profundamente. Mas Jefté estava determinado a cumprir seu voto. Por quê? Ele era um líder. Cumprir a palavra era questão de honra. Ele acreditava que quebrar um voto diante de Deus traria maldição. Mas será que era isso que Deus realmente queria? A resposta da filha, uma fé que surpreende. Essa é uma das partes mais tocantes e surpreendentes da Bíblia. Ela poderia gritar, fugir, protestar, mas não. Ela diz: "Meu pai, se fizeste voto ao Senhor, faze comigo conforme o que prometeste." Que tipo de fé era essa? Ela demonstra respeito ao pai, submissão à vontade de Deus. Maturidade espiritual impressionante para uma jovem. Ela pede apenas 2 meses para chorar sua virgindade nos montes. Isso revela que ela seria consagrada ao Senhor, sem se casar, sem gerar filhos, abrindo mão de tudo.
Alguns estudiosos creem que ela não foi sacrificada literalmente, mas consagrada para viver em celibato perpétuo. Outros defendem que Jefté realmente a ofereceu em holocausto. Ambas interpretações são debatidas, mas o fato é que essa jovem foi marcada para sempre pela imprudência do pai. Pais, cuidado com as palavras que liberam sobre seus filhos. Promessas impensadas podem destruir sonhos. Filhos, aprendam com a filha de Jefté. Mesmo diante de situações dolorosas, é possível responder com fé, honra e dignidade. E todos nós precisamos lembrar: Deus não deseja sacrifícios humanos, mas corações obedientes. Lições espirituais da promessa de Jefté: justiça, graça e redenção. Deus não se agrada de sacrifícios vazios, mas de um espírito quebrantado e um coração contrito. Salmo 51:17. A história de Jefté e sua filha é uma das mais chocantes e enigmáticas da Bíblia. E como toda narrativa bíblica, ela não está ali por acaso. Ela fala com você, com sua família, com sua fé, com as decisões que você toma diariamente. Agora é hora de refletirmos sobre o que o Espírito Santo deseja nos ensinar através dessa história. A gravidade de tratar Deus com leviandade. Jefté tentou negociar com Deus. Fez uma promessa como se o Senhor fosse um ídolo pagão que exige trocas para agir. Deus não precisa de barganhas. Ele age por misericórdia e por aliança. Muitos hoje ainda caem nesse erro. Senhor, se tu me deres isso, eu prometo aquilo. Se eu for curado, prometo que nunca mais pecarei. Essas promessas, se feitas no impulso, podem destruir sua fé e trazer culpa. A Bíblia ensina que nosso sim deve ser sim e o não, não. Mateus 5:37. O perigo do legalismo religioso. Jefté acreditava que o voto era mais importante que a vida de sua filha. Isso é legalismo, quando a regra se torna mais importante que a graça. Quantos hoje vivem assim? Sacrificam a alegria da família por tradições rígidas. Colocam o peso da religião sobre os outros, mas não oferecem compaixão. Esquecem que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. O voto de Jefté não revela a justiça de Deus, mas a limitação do entendimento humano sobre a vontade de Deus. A grande lição de fé e submissão. Apesar do erro de Jefté, sua filha se destaca como uma das figuras femininas mais fortes da Bíblia. Ela aceitou seu destino com fé, coragem e obediência. Ela é uma sombra do que Cristo faria depois: se entregar voluntariamente para cumprir a vontade do Pai. Ela é um tipo de Cristo: inocente, sacrificial, puro e obediente até o fim. Deus deseja misericórdia, não sacrifícios. A história de Jefté nos lembra o que Jesus ensinou: misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9:13. Deus não quer promessas feitas no calor da emoção. Ele deseja relacionamento, obediência constante, vida consagrada. Não faça votos apressados. Antes de falar com Deus, ouça a voz dele. Não sacrifique o que Deus lhe deu com bênção por causa de orgulho ou religiosidade. Ao invés de votos desesperados, viva em aliança constante com o Senhor. Ele quer filhos que confiem nele e não negociantes espirituais. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe com alguém que precisa aprender essa lição e comente abaixo. Você já fez um voto que depois se arrependeu? Como Deus agiu na sua vida? E lembre-se, Deus é Pai. Ele quer seu coração, não seus sacrifícios.